Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo o exercício do Espírito e as armas espirituais. Como exercitando o nosso espírito, usando o nosso espírito, nós podemos manejar as armas espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, nos é dito: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Aqui, Paulo diz: porque embora andando na carne, isto é, vivendo na carne, eles estavam ainda no seu corpo físico, vivendo na carne. Mas ele diz: embora eu viva na carne, nesse meu corpo físico, eu não milito, eu não luto segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Olha só, nós estamos em uma guerra espiritual. E se nós estamos em uma guerra espiritual, não podemos usar as armas da carne. As armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas são, na verdade, espirituais. Nós não lutamos segundo a carne. Nós precisamos andar de acordo com o Espírito e usar as armas espirituais. Um grande problema, amados irmãos, amadas irmãs, é que no nosso viver diário, nós estamos acostumados a usar as armas da carne, as armas carnais. Muitas vezes não sabemos usar as armas espirituais porque nós não vivemos no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nos mostra quando nós andamos segundo o Espírito, a palavra de Deus é cumprida em nossa vida. E um outro versículo que nos mostra, né, de uma maneira muito clara a respeito dessa guerra espiritual, está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se a nossa luta fosse contra sangue e a carne, talvez pudéssemos usar armas carnais, mas a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais. Então as nossas armas não devem ser carnais, mas espirituais. E essas armas são poderosas. É o que está em 2 Coríntios 10, 4. As armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Sabemos que o inimigo instala fortalezas em nossa mente, pensamentos, raciocínios. As armas, segundo a carne, não conseguem destruir, não conseguem derrubar as fortalezas, mas as armas espirituais podem. Muitas vezes temos certos raciocínios, pensamentos negativos que são contra Deus,
coisas que reforçam a nossa carne, que nos levam a amar a nossa vida da alma. E muitas vezes, internamente, nós somos muito arrogantes. Preferimos o nosso conhecimento, não queremos o conhecimento de Deus. Paulo, quando enfrentava esses problemas, ele não usou armas da carne, armas materiais, mas espirituais. Somente as armas espirituais são adequadas para a guerra espiritual. As armas da carne são terríveis. Eu não estou falando de revólver, faca. As armas da carne são o quê? Manipulações, enganos, planos malignos. Criar armadilhas para o inimigo cair. Usar raciocínios humanos, manobras humanas para derrubar os outros. Você sabe, quando o inimigo coloca fortalezas em nossa mente, as nossas ideias, nossos pensamentos são de como eu posso me proteger, como eu posso derrubar aquela pessoa, como eu posso atacar tal pessoa, como eu posso me sair bem disso aí tudo, eu vou criar, vou manipular, vou usar a mentira. Tudo isso é contra a palavra de Deus. Essas são as armas que o mundo usa. São as armas carnais, métodos carnais. Métodos da carne. São essas armas que nós usamos. Quando surge um problema, quando há uma situação, que armas nós usamos? Que o Senhor possa nos iluminar.